Olá pessoal, hoje vamos conversar sobre um tema que é bastante, como é que eu vou dizer? Assim, ele faz muita falta no casamento, com o casal, pro casal, que é a divisão de tarefas e a divisão de finanças, né? Algumas pessoas têm me pedido conselhos sobre isso, então eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, então já ajudando. Assim eu consigo alcançar mais pessoas, né? Uma das coisas que se queixam é sobre a divisão de tarefas. Ou a mulher fica mais sobrecarregada, ou o homem fica mais sobrecarregado, e como fazer essa divisão sem que um fique com mais afazeres do que o outro. Primeiro, promover uma comunicação aberta, né? Conversar sobre o assunto. Não conversar na hora que você quer uma coisa pronta e aquilo não está pronto. Então, isso geralmente gera uma discussão. Não seria nesse momento apropriado para fazer a conversa, para realizar a conversa. Tem que ser num momento que os dois possam estar calmos, possam estar tranquilos, não estão cansados. Marcar um café, marcar uma janta, alguma coisa assim para que os dois possam estar bem tranquilos para essa conversa. Para que não haja, nenhum esteja sobrecarregado demais e não venha ali haver uma discussão, né? Então, promover a comunicação aberta, conversar sobre os afazeres, em vez de você usar, você não faz aquela tarefa, você não me ajuda, você diz, eu sinto que eu estou um pouco sobrecarregada com tal tarefa. Se você puder me ajudar, se você puder dividir comigo essa tarefa, eu sei que vai ficar mais leve para mim. Não vai pesar tanto nem para mim, nem para você. Então, discutir essas coisas. Incentivar o outro, um incentivar o outro para que converse, coloque para fora os seus sentimentos, que consiga expressar da melhor maneira, sem ofensas, explicar um para o outro qual a sua dificuldade, no que está sentindo o peso, a sobrecarga de tal tarefa, para que assim eles possam dividir as tarefas e não pesar demais um para o outro. Lista de tarefas. Criar uma lista de tarefas que os dois possam fazer. Se um gosta mais de cozinhar, o outro gosta mais de arrumar a casa, o outro se dá melhor com as crianças, consegue entender melhor as crianças, então dividir assim. E fazer uma planilha. Fazer uma planilha e escrever ali tudo que você vai fazer. Por exemplo, se ele ficou encarregado das compras, ele é obrigado a fazer a lista de compras de toda semana. Toda semana, por exemplo, vocês podem colar na geladeira, vocês podem ter um caderninho no armário, na gaveta. Então, essa pessoa que ficar encarregada das compras da semana ou do mês, tem que escrever tudo ali o que vai ser preciso comprar. E essa pessoa então vai ficar encarregada de ir ao supermercado, de ir na loja e comprar tudo o que for necessário. Essa é a tarefa dessa pessoa. Digamos que seja do marido. Então essa vai ser a tarefa dele, escrever o que precisa, perguntar talvez para a esposa o que precisa e escrever e comprar. Podem ir os dois juntos, lógico, mas isso é tarefa dele, então, de fazer, não que seja propriamente dele, né? Só um exemplo, pode ser tanto dele como dela. E se ela acha que ela se dá melhor na cozinha, por exemplo, que não seja o caso de que porque a mulher tem que estar na cozinha, não. Mas se ela gosta, então, de cozinhar, então ela pode ficar com a parte da cozinha, do lanche das crianças, do cozinhar, pro almoço, pra janta, enfim.
dividir as tarefas assim. Eu gosto mais disso, então eu gostaria de fazer isso. Eu gosto mais daquilo, então eu posso me encarregar daquilo. E isso tem que ser dividido bem dividido assim. Então vocês podem colocar então nessa agenda de vocês, eu vou fazer tal coisa é meu, tal coisa é seu. E assim vai ficar bem divididas as tarefas e ninguém vai ficar sobrecarregado. Assim seria uma das melhores maneiras para dividir as tarefas e ninguém se sobrecarregar e nem se prejudicar porque um faz mais e o outro faz menos, né? Então, dividindo bem, tudo vai ficar tranquilo. E na questão do orçamento, também é uma pauta que fica sempre o casal batendo ali, né, naquela tecla. Tem que criar um orçamento conjunto. Se os dois querem que sobre para um e sobre para os dois, tem que criar um orçamento, uma transparência financeira. Se vocês pagam aluguel, então um se encarrega do aluguel, o outro se encarrega água e luz, compras da casa, né? Não precisa ser tudo dividido no 50-50, 50% para um, 50% para o outro. Por exemplo, se um ganha mais que o outro, então aquele que ganha mais pode assumir um pouquinho mais a responsabilidade do que aquele que ganha menos, para que no final do mês possa sobrar talvez um pouquinho para cada um para fazer as suas vontades, né? Fazer o que gosta de fazer, né? Então, assim, definir as prioridades, estabelecer quais as despesas essenciais, né? Como aluguel, gás, as compras do mês, as compras da semana, que isso são prioridades. Então, dividir ali para cada um o que cada um pode ajudar naquela parte. Isso vai ficar bem tranquilo para cada um. Não vai pesar para um nem para o outro. Mas agora, se eu quero comprar muita coisa para mim ou para casa, que seja, né? Ah, é para casa, é para nós dois. Tudo bem, é para nós dois. Mas vamos pesar primeiro o que é mais necessário para agora e o que pode esperar. Porque se eu ficar comprando só as coisas para casa, é para nós dois. Mas aí o orçamento como é que fica? Né? Então é nisso que a gente precisa pesar bem. Não só, porque é para nós dois, então eu posso comprar, tá incluído ali. Aí não vai ter uma divisão certa e sempre vai pesar mais para um do que para o outro. Porque se eu vou ficar comprando, eu vou ter que pagar. Aí a outra pessoa vai ter que arcar com alguma coisa que eu não consegui pagar devido aos meus gastos. Aí é que fica pesando demais. Vai pesar para os dois. Um que talvez não precisasse tanto comprar o que comprou, e o outro vai ter que pagar uma conta que ficou sem pagar devido aos gastos da outra pessoa. Então aí é que deve ter bem a divisão, né? Se eu quero comprar tal coisa para casa, então vamos dividir junto. Precisa mesmo comprar? Ah, então se precisa, então vamos incluir isso aqui nesse mês. Vamos dividir isso ali então. E quantas compras da família, quantas compras da casa, o que é essencial, a comida, água, luz, gás, essas coisas, isso é essencial. Roupa. Então, isso sim vai ser dividido, né? Pode ser dividido meio a meio. E aí depois vem as outras coisas que são para casa. Ah, precisa esse mês. Ah, esse mês queimou o chuveiro. Ah, então vamos ter que comprar um chuveiro. Bom, entrou mais uma coisa na nossa lista de gastos. Então ali vamos dividir, então aquilo ali também. Para que então no fim do mês possa sobrar alguma coisa para um e sobrar para o outro, para que possa fazer o que quiser, né? Porque sempre a gente quer fazer alguma coisinha às vezes sozinho, quer tomar um sorvete por aí, quer fazer um lanche com as amigas, com os amigos, e se sobrar esse pouco, então já dá para gastar ali, porque foi bem repartido as contas da semana e do mês, os dois colaboraram, não pesou nem para um nem para o outro, e assim a coisa anda bem tranquilo. Porque se eu ficar gastando demais numa parte, a outra pessoa vai ficar sobrecarregada. E daí com isso, acontece de nenhum conseguir pagar bem as contas, porque um tinha demais, o outro teve que pagar porque o outro não pagou, e vai pesar demais, então aí vai haver o conflito novamente entre o casal.
E não é isso que a gente quer. A gente quer dividir tudo para que tudo possa sair bem e os dois possam, talvez no final do mês, sobrar um pouquinho para um pouco para o outro, ou se os dois querem juntar o que sobrou e fazer alguma coisa juntos. Então, essa é a hora e esse é o valor que sobrou. Tá, pessoal? Então, para que tudo possa ficar assim bem definidinho, bem separadinho e tudo juntinho, para que a coisa possa fluir e não acontecer do casal ficar brigando por causa dessas coisas, que é uma coisa assim bem simples, né? Uma coisa bem simples de se lidar, desde que a gente coloque no papel, desde que a gente converse sobre o assunto e coloque no papel tudo certinho, daí tudo vai dar certo. Tá bom? Pra mim, não funciona assim, né? Pra mim, na minha casa, por exemplo, comigo, com meu esposo, a gente não coloca tudo no papel as coisas. Mas a gente consegue se entender muito bem. E isso talvez eu venha falar num outro vídeo, para isso não ficar muito comprido, sobre como a gente faz na nossa casa. Ok, pessoal? Então, aqui eu deixo o meu recado para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, não se esqueçam de dar o seu like, para que mais pessoas possam ver e mais pessoas consigam se entender melhor nessa parte, né, das finanças e dos afazeres de casa. Então, é uma coisa que eu quero levar mais pra frente, mas eu preciso da ajuda de vocês, tá bom?